E beleza, eu sou o Brubi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trazendo pra vocês um vídeo em que eu vou falar os livros de Harry Potter, a perspectiva de Severus Snape. Primeiro, vamos falar um pouquinho do Snape. Ele é um cara alto, com cabelo preto e oleoso. Esse cara aqui, ele tá aqui... Era apaixonado desde a infância por uma menina chamada Lilian Evans. E ele é sangue mestiço. Ele é mestiço. Enfim, ele se apaixonou por Lilian Evans. Ele sofria bullying na escola. E a menina que ele gostava casou com um cara que fazia bullying com ele. Ele ficou com muita raiva. Ele tinha algumas amizades erradas e acabou se tornando o Comensal da Morte. Só que aí o Voldemort, ele tava querendo matar a Lilian. Aí o Snape, sob proteção de Dumbledore, foi trabalhar em Hogwarts e virou um espião duplo. E depois que o Voldemort matou a Lilian, ele teve que meio que tomar conta da única coisa que tinha sobrado dela, o filho. Mas o fato dele ser filho da Lilian não significava que o Snape tinha que gostar do Harry. Afinal, ele também era filho do Tiago, que era o maior inimigo do Snape na escola. E pra facilitar tudo isso, ele tinha a cara do pai. O Harry era o pai reencarnado, entendeu? E como se isso já não bastasse, naquele ano o professor Quirrell estava tentando roubar a pedra filosofal que estava na escola. O Snape, ele percebeu isso e ele ficou tentando atrapalhar o Quirrell de toda forma. Ele enfrentou o Quirrell, ele se ligou que o trasgo nas masmorras era só uma distração e que a culpa era do Quirrell. Ele salvou a vida do Harry no jogo de quadribol. E o Harry, assim, só porque o Snape não gostava dele, ele achava que era o Snape que estava fazendo tudo e outros fatores assim, mas o principal fator era porque o Snape não ia com a cara dele. Aí o Harry não achava que o Snape era o culpado de tudo. Aí o Snape foi mordido e não sei o que. E na verdade tudo que o Snape estava tentando fazer era proteger o Harry e a Pedra Filosofal, e mesmo assim ele levou pelo menos parte da culpa. E isso foi só o começo. Esse ano não aconteceu muita coisa assim importante com o Snape, só as aulas dele mesmo. E aí o Harry só começou a não gostar mais ainda do Snape, mais do que ele já não gostava. Então não aconteceu muita coisa. Nesse ano foi um ano muito difícil para o Snape. Afinal, agora seu colega de trabalho era um dos caras que fazia bullying com ele na infância. O Remo Lupin começou a ensinar em Hogwarts e o Snape ainda guardava um pouquinho de rancor dele. E ele tava, muito feliz. Ele tava achando que o Sirius era realmente culpado de matar o Pedro Pettigrew, e tava feliz que o Sirius estava em Azkaban. E aí o Sirius foge, ele realmente achava que o Sirius era culpado. E ele queria muito achar o Sirius e entregar o Sirius para os Dementadores. Afinal, realmente, ele novamente estava guardando rancor. Eu não tô dizendo que guardar rancor é certo, eu tô dizendo que ele tinha motivos, entendeu? Não justificativas, mas motivos. Ficou, mas enfim. Esse foi um ano em que o Snape passou por muita dificuldade. Inclusive, uma delas foi ser obrigado a ajudar o Remo Lupin a não ter uma transformação mais... Ele que fazia a poção do Lupin, porque ele é um lobisomem e tal.
Esse ano não foi um ano fácil para o Snape. Ele teve que enfrentar o seu passado e isso nem sempre é uma coisa muito simples. De certa forma, mesmo que não mostrasse, o Snape ele não gostava nem um pouco do Voldemort. Afinal, o Voldemort matou a mulher que ele amava. E naquele ano, no Cálice de Fogo, o Snape percebeu que a marca negra dele estava mostrando que o Lorde das Trevas estava voltando. E meio que ele entrou em um desespero que ele não demonstrou muito, porque ele não deixou transparecer. Mas de certa forma, o seu passado novamente voltou para assombrar ele. Dessa vez não da sua época de escola, mas do seu tempo como comensal da morte. E nesse ano, o Snape novamente teve que colocar a vida dele em risco, se tornando novamente um agente duplo, e tendo que se filtrar novamente entre os comensais da morte e sofrendo constantemente o perigo de morrer. Nesse ano, o Snape foi encarregado de uma tarefa um pouco difícil: ensinar para o Harry oclumência, o que não foi nada fácil, porque o Harry não gostava do Snape, o Snape não gostava do Harry, e não eram aulas muito fáceis de se dar, e foi um pouco complicado para o Snape. Até porque o Harry não facilitou nem um pouco as coisas, né? Quando o Snape saiu da sala por algum tempo, o Harry já foi colocando a cabeça dentro da penseira e viu o passado do Snape. O Snape realmente ficou muito bolado, ficou bem pistola mesmo, e parou de dar aula pro Harry. E eu acho que eu também teria feito isso se eu fosse ele, porque o Harry se meteu onde ele não foi chamado. E isso realmente é muito chato, cara. Ele tenta esconder o passado, aí o Harry descobriu algumas coisas sobre o passado dos pais dele e do Snape. E era uma coisa que o Snape realmente não gostava, era o seu passado. Mas o Snape também ajudou muito esse ano. Uma das vezes que ele ajudou foi mentindo para Umbridge. Também ele disse para a Ordem da Fênix ele passou a mensagem do Harry para a Ordem da Fênix quando o Harry disse que tinham sequestrado o Sirius. Resumindo, se Snape não tivesse ajudado, o Harry estaria morto. Harry, a Luna, a Hermione, o Ron, o Neville e a Gina estaria tudo morto agora, se o Snape não tivesse ajudado. Cara, mesmo depois de tudo que o Snape fez durante o ano inteiro, eles ainda não acreditavam que o Snape estava do lado deles. Eles achavam que o Snape era um infiltrado do Voldemort. Na cabeça do Voldemort ele era, mas ele não era. Ele era um agente duplo. E ninguém acreditava que ele era do bem, entendeu? Mas isso ainda ia piorar no próximo ano. Nesse ano o Dumbledore foi meio burro, foi levado pelo sentimento e colocou o anel da família Gaunt no dedo. Ele ficou muito doente e o Snape ajudou ele a prolongar a vida. Enquanto isso, o Lorde das Trevas elaborou um plano incrível, que foi mandar o Draco Malfoy matar o Dumbledore. E o Snape tinha que ajudar ele. E se o Draco não conseguisse completar, o Snape teria que matar o Dumbledore. O Snape contou pro Dumbledore e o Dumbledore disse: você vai ter que me matar, porque o Draco não vai conseguir, tá ligado? Você vai me matar. E o Snape concordou. E enquanto isso, o Harry, de novo, estava mexendo com o passado do Snape, quando ele achou o livro antigo do Príncipe Mestiço, que no caso era o Snape. Mas o Snape não teve muito tempo para se aprofundar nesse negócio. Ele deixou lá o Harry passou quase o ano inteiro com o livro e tal. O Snape só foi meio que perceber, assim, entre aspas, que o Harry estava com o livro dele quando o Harry jogou um Sectum Sempra
no Draco. E ele só foi dizer pro Harry que ele realmente era o príncipe mestiço lá no final, quando o Harry disse Sectum. Aí o Snape se defendeu e disse: como você ousa usar o meu feitiço contra mim? Aí o Harry ficou tipo: você é o príncipe mestiço. Ele: eu sou o príncipe mestiço. Não foi exatamente nessas palavras, mas foi basicamente isso. O Snape, ele não gostava muito do Harry, mas isso não queria dizer que ele tinha parado de amar a Lilian. E ele conjurou o patrono lá, a Corça, e aconteceu a cena que eu mais amo, cara. E literalmente, de todos os livros, de tudo, essa é a cena que eu mais amo. Que é quando o Dumbledore pergunta: depois de todo esse tempo? E o Snape responde: sempre. Cara, é a melhor cena. A melhor cena da saga inteira é quando o Snape diz sempre. E o Dumbledore fica sabendo que o Snape ainda ama a Lily. É incrível. No final, como previsto, o Malfoy não matou o Dumbledore. E quem teve que matar o Dumbledore foi o Snape. Quem levou a culpa foi o Snape. Quem passou a ser odiado? O Snape. Quem agora todo mundo achava que era um vilão? Snape. O Harry e viu e contou tudo pra Ordem da Fênix inteira. E agora todo mundo achava que o Snape era um falso. Entendeu? Ele foi nomeado diretor de Hogwarts, onde ele continua a promessa que ele fez pro Dumbledore, mantendo os alunos da escola seguros, mas ao mesmo tempo deixando eles vulneráveis contra o Voldemort, entendeu? Ele ainda conseguiu ajudar o Harry. Ele mandou o próprio patrono para guiar o Harry até a espada de Godric Gryffindor. A única coisa que podia, tirando o dente do basilisco, era a única coisa que podia destruir as Horcruxes. Depois de uns meses, depois de um tempo, aconteceu a Batalha de Hogwarts. E nessa batalha o Snape foi morto. Mas não pela ordem, nem por ninguém que estava do lado do Harry, mas pelo próprio Voldemort. Porque o Voldemort achava que a varinha das varinhas estava em posse do Snape, mas na verdade estava em posse do Draco Malfoy. Mas ele achava que estava em posse do Snape, então ele foi lá e matou o Snape, achando que com isso ele ia ter a posse completa da varinha das varinhas. Só que ele estava muito cego, ele não percebeu que era o Draco Malfoy. Mas enfim, o Voldemort matou o Snape, mas tipo, antes do Snape morrer, o Voldemort foi embora e tal. E antes dele morrer mesmo, o Harry apareceu lá e o Snape cometeu seu último ato heróico. E finalmente o Harry reconheceu que ele era um herói. Ele deu as lembranças dele pro Harry saber o que ele tinha que fazer. Ele tinha que morrer. Ele tinha que se entregar pro Voldemort, para o Voldemort matar ele, para poder destruir a última Horcrux, que era o Harry, para o Voldemort poder morrer. E ao mesmo tempo, o Snape morreu, né? Mas saiu como herói. Pela primeira vez na vida, o Snape saiu como herói. Tanto que o Harry deu o nome do filho dele de Alvo Severo Potter. Agora se coloca no lugar do Snape, com tudo isso que eu te falei. Você ainda vai dizer que ele não foi um herói, cara? Você ainda tá contra o Snape? Cara, o Snape fez de tudo, ele sofreu, ele praticamente deu a própria vida pra causa. Ele ajudou o Harry em vários momentos, mesmo sem o Harry perceber. E ele não ficava se exaltando por causa disso, ele ficava de buenas na dele. E tipo, o tempo todo ele foi um herói. Se não fosse ele, o Harry teria morrido, sei lá, umas 2, 3 vezes. O Harry teria morrido, entendeu? Se não fosse o Snape. Então, o Snape é um herói. E ninguém pode dizer que não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo e